O Brasil é o quinto país do mundo em número de assassinatos de mulheres. Anualmente são 50 mil casos de estupro. Uma ONG, a ActionAid, lançou uma pesquisa segundo a qual 86% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio. Para falar sobre o assunto, recebemos o advogado Ariel de Castro Alves, integrante do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, a quem eu agradeço mais uma vez a presença aqui no estúdio. Obrigada, Ariel. Boa tarde para você. Boa tarde a você, a todos os telespectadores da TV Câmara. É um prazer falar com vocês. Ariel, no centro da nossa conversa está o caso da adolescente estuprada no Rio de Janeiro por vários homens. Qual a interpretação que você faz desse caso? É claro, é uma situação estarrecedora, inadmissível e que merece todo o repúdio da sociedade. Nós tivemos bateções de cabeças entre a própria polícia carioca. Na verdade, a regra é que quando existe um tipo de divisão especializada, uma delegacia com uma certa especialização, elas que devem fazer a investigação. Inicialmente, então, a investigação foi para uma delegacia que tratava dos crimes cibernéticos, que nós também tivemos nesse caso a reprodução da imagem, né? A imagem foi repassada na internet, em redes sociais, o que também é crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente com até 6 meses de prisão. Mas o crime mais grave, que é o estupro, então deveria ser investigado desde o início pela Delegacia de Proteção à Criança. E no Rio de Janeiro, é importante pontuar, nós temos delegacias de proteção de crianças e adolescentes. São Paulo não tem nenhuma delegacia desse tipo. Então agora nós vemos que as investigações estão andando de uma maneira mais adequada para dar uma resposta para a sociedade. A própria adolescente foi em vários momentos constrangida durante as oitivas que ela teve na delegacia por policiais homens. Agora nós temos uma delegada mulher que está à frente dessa investigação. 6 suspeitos tiveram a prisão temporária decretada, 2 já foram presos. Agora essas prisões são temporárias, por 5 dias, podendo ter prorrogação por mais 5. Então a adolescente, claro, vai ter que ser ouvida, porque é necessária a individualização das condutas. Quem fez o quê? E ela vai precisar apontar isso. Você acha que o fato de ter trocado um advogado por uma advogada, por um delegado, por uma delegada mulher, você acha que muda muita coisa? Sim, é claro que... Foi uma decisão acertada? Sim, é acertado porque a sensibilidade é outra e também nós temos uma delegada que já atua numa delegacia de proteção à criança e adolescente. Então, ela já foi capacitada, ela tem uma experiência no trato dessas questões. E também, por ser uma delegada, ela tem mais condições de ouvir uma outra mulher, porque ela tem uma compreensão mais adequada sobre os próprios crimes sexuais, porque no Brasil e ainda mais nessas instituições, principalmente na polícia, a tradição machista é muito forte. Então, muitas vezes, a vítima ela é revitimizada, né, com perguntas do tipo se estava com uma saia curta, se ela deu algum motivo para que fosse abusada. E a própria adolescente disse muito bem, vítima é vítima. Nós, quando temos alguém sendo assaltado, roubado um celular, ou um carro, a gente não vai questionar se a pessoa estava ostentando, se a pessoa tinha sinais exteriores de riqueza e que aquilo motivou o assalto. E isso acontece muitas vezes, né, Ariel? E por que as vítimas são apontadas como culpadas, na maioria das vezes? Por que isso acontece ainda? Isso até apareceu numa pesquisa Datafolha em 2013, que 26% das pessoas disseram que quem anda de saia curta ou quem tem uma certa ostentação sexual merece ser atacado ou atacada. Então, nós vemos que essa Vivemos numa tradição sociedade machista. está muito forte ainda na nossa sociedade. Agora, os órgãos de segurança do judiciário, eles precisam se aprimorar, eles não podem refletir o senso comum, eles não podem refletir a cultura de uma sociedade. Eles precisam estar à frente desse senso comum e dessas tradições e precisam se especializar nos assuntos que eles vão tratar. Agora, também, nesses casos de violência
sexual, nós temos que sempre lembrar do caso da escola base, que alguns anos atrás as pessoas tiveram suas vidas destruídas por acusações que depois não se confirmaram. Então, é sempre necessário ter muita cautela, cumprir totalmente os requisitos legais, para que nós também não tenhamos pessoas sendo linchadas em praça pública. Qual que é a agenda de políticas públicas para que esses números mudem, Ariel? E essa é uma agenda de políticas não só no Brasil, é uma agenda global, né? Sim, um dos grandes problemas no Brasil é que alguns setores não aceitam discutir educação sexual e de gênero nas escolas, que é um debate muito feito, inclusive aqui nessa Câmara Municipal e em várias outras, sobre a discussão de gênero no plano municipal, nos planos estaduais e nacional de educação. Existe uma resistência de setores fundamentalistas, religiosos, conservadores com relação a essas pautas. Agora, quando acontece um estupro, todo mundo quer penas mais altas, quer linchar o estuprador. Agora, no momento de fazer a discussão para se evitar que essas situações ocorram, muitos não querem que fique como tabu. E tudo que é tabu vai, em determinado momento, gerar um grave problema para a sociedade. Então é necessário, desde a infância, inclusive uma pesquisadora americana esses dias entrevistada na Folha de São Paulo diz que a educação de gênero e sexual deve se iniciar desde o ensino infantil e perpassar pela adolescência e pelos demais ensinos, né? Isso deve ocorrer tanto nas escolas, mas também deve ocorrer dentro do próprio seio familiar. E aí eu te questiono se é uma questão global, porque hoje, por exemplo, em Roma, na Itália, um homem queimou a ex-namorada viva dentro de um carro, não sei se você viu essa notícia, e as pessoas não questionaram a atitude dele, questionaram o porquê das pessoas ao redor não interferiram naquela ação. E não na questão do homem ter queimado a ex-mulher viva. Sim, inclusive tem um ditado no Brasil muito forte que é briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E, na verdade, se nós continuarmos nos omitindo, nós continuaremos a ter esses dados que mostram que o Brasil, e não só o Brasil, mas todos os países enfrentam os problemas relacionados à violência contra as mulheres e a violência contra as crianças. Lembrar que dos abusos sexuais, 70% atingem crianças e adolescentes. Então, é uma preocupação que toda a sociedade precisa ter. Só 30% dos casos, segundo o Fórum Nacional de Segurança Pública, são notificados às autoridades que deveriam investigar. E dos que são notificados, só 10% chegam a um julgamento, a uma ação penal. Então, isso mostra que a impunidade também é muito grande. Então, é muita hipocrisia também agora. Alguns parlamentares de Brasília querem aumentar as penas. Nós já temos penas altas para estupros, né? É só aplicar. Penas que podem chegar até 30 anos, no caso do estupro seguido de morte. Então, é necessário que nós tenhamos delegacias especializadas, centros de referência para apoiar essas vítimas de violência, a questão da educação sexual e de gênero nas escolas e uma atenção de toda a sociedade para denunciar esses casos e romper esse silêncio que configura, inclusive, o crime de omissão de socorro. Tá certo, Ariel. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Boa tarde para você. Boa tarde.